Pronto, Arthur, gravando, viu? A hora que você quiser. Sim. As imagens continuam aparecendo para vocês? Sim, Ah, maravilha. Bem, então, como vocês podem ver aí, né? Inicialmente, boa noite a todos. Realmente uma alegria estarmos aqui novamente para Boa noite. trocarmos essas ideias, essas informações sobre um tema que é justamente aquele que nos lançou, digamos assim, né, no mercado editorial espírita, né, se é que assim se pode dizer, que é o tema que sempre foi tratado e tido como muito polêmico no meio espírita. E ontem mesmo, ontem não, no sábado, quando estivemos lá na AME, né, essa Associação Médico Espírita, fazendo um estudo, inclusive sobre a Atlântida, né? Muitas pessoas, eu levei esse livro, né, os exemplares que eu ainda tenho dele, e que é fornecido lá pela AME de Capivari, inclusive ressalto que todo o dinheiro das vendas desse livro foram destinados à própria editora. A editora M em Capivari possui um trabalho muito bonito perante presidiários, né? Este livro veio das mãos de presidiários, né? Irmãos nossos que estão, né? Enfim, ainda nessa situação e que têm reduzido a sua pena trabalhando junto à editora, né? Então, é um trabalho muito interessante que o Arnaldo Divo é, realmente desenvolve, né, por lá. Então, nós fizemos questão aí de doar todos os nossos direitos autorais para que a editora, né, a gente possa colaborar para que a editora permaneça com esse trabalho. Então, como vimos falando, lá na AME, muita gente se interessou também por esse livro, porque eu sempre ouvi falar um pouco, mas não entendo nada dessa polêmica, desse espírito, nem sei o que que ele diz, o que que ele deixa de dizer. Então a gente, né, volta e meia, volta a esse assunto, porque o que eu tenho percebido desde a década de 90 é que ainda hoje, muito deste es- supostamente, né, deste espírito, a gente vou explicar o porquê, supostamente, continuam dentro do meio espírita. E como nós procuraremos demonstrar na noite de hoje, boa, boa parte dessas ideias não encontram respaldo na doutrina espírita ou na ciência, né? Quer dizer, muitos posicionamentos atribuídos a esse espírito Ramatiz, vocês poderão ver que realmente não encontram consonância com o espiritismo e ou a ciência. Então, o objetivo deste e de outros materiais, né, não foi de atacar ninguém, né? Infelizmente, nosso movimento espírita anda muito mal acostumado, porque não se tem debates, não se tem, enfim, o trabalho de comparação, de análise que Kardec sempre nos convidou a fazer, né? E o que a gente fez foi simplesmente estabelecer e informar o leitor sobre as devidas diferenças entre o que ensina o Espiritismo ou doutrina espírita e esse suposto espírito chamado Ramatiz, que inclusive é tido por muitos que se dizem espíritas um espírito superior, que estaria na categoria, no rol dos espíritos sábios, suposto, inclusive, capaz de trazer contribuições doutrinárias ao Espiritismo. Então, isso é muito sério. Não é algo, né, que a gente possa simplesmente deixar para lá ou aceitar passivamente sem uma análise mais rigorosa. Foi o que fez nada mais, nada menos, Herculano Pires. Assim como também outros confrades como Carlos Embaçaí, que inclusive enquanto encarnado se manifestou em relação a esses livros, Deolinda Amorim, enfim, vários confrades, né, a maioria deles infelizmente já desencarnados, que viram problemas nas obras de Ramatiz.
o Arilex, né? Enfim, vou lembrando aqui aos poucos. E aí, o que que aconteceu, pessoal? Como resultado da publicação desses livros, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, têm sido erigidos centros que ostentam o nome de espírita nas fachadas, mas que veiculam e propagam esses chamados ensinos do espírito Ramatiz, contidos em 13 livros aproximadamente, psicografados pelo médium Hercílio Mais, vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco, além de algumas obras escritas por alguns outros médiuns espalhados pelo Brasil, tá? Como América Paulielo Marques, Wanda Batista Pereira Jimenez, Maria Margarida Liguori, inclusive ela é daqui de uma cidade próxima que eu residi muito tempo, né, que é a cidade de Nova Friburgo. O Wagner Borges, que está aí até hoje, né, o espiritualista, que fala muito sobre emancipação da alma, né, as chamadas viagens astrais. Outro também que anda aparecendo muito, né, que é o tal do Jean Val Allen, que inclusive alguns dizem ser a reencarnação de Allan Kardec, né? Norberto Peixoto, que é um umbandista, Márcio Godinho, Roger Bottini Paranhos, Dalton Roque e um outro que se chama Urtan Deshida. Então, crendo aí que os simpatizantes, aliás, creem que Ramatiz seja um espírito compromissado com a verdade e, consequentemente, com o espiritismo. E aí eles passam, esses indivíduos, ao, no meu entender, pouco avisados, a propagandear suas teorias como se estivessem em concordância com a doutrina espírita, levando aí à adoção de uma série de práticas nesses citados núcleos que, no meu entender, no entender de muitos, nada tem a ver com o espiritismo. Embora acabem sendo interpretadas essas práticas como sendo uma espécie de última palavra em termos doutrinários. Quer dizer, existe uma pretensão desses indivíduos de que um único espírito possa estar aí se manifestando como uma espécie de evolução da doutrina espírita, né? Então, de certa forma, acontece com o ramatizismo e com os ramatizistas algo muito próximo que ocorreu com os rustanistas, né? Rustem e seus profitentes, digamos assim, né? Seus apoiadores diziam que Rustem era a quarta revelação, quer dizer, os 4 evangelhos representavam a quarta revelação, ou a revelação da revelação. Então, o que se vê nesses verdadeiros cavalos de Troia do Espiritismo é sempre essa presunção de superarem as obras fundamentais da doutrina espírita, superarem Allan Kardec com as suas, entre aspas, novidades. Por isso que Herculano Pires os chamou, né, os apelidou de espíritos novidadeiros, né? Tivemos, então, a contribuição, por exemplo, não sei se vocês conheceram, ele era um espírita muito atuante aqui no Rio de Janeiro, Celso Martins, ele prefaciou essa obra, o Ramatiz Sábio Pseudo Sábio, né, fez um bom de um prefácio, né, incentivando, gostou muito na época. Também tivemos comentários muito positivos do Sérgio Aleixo, né? Nós fomos companheiros juntos lá na AD, Associação dos Divulgadores do Espiritismo no Estado do Rio de Janeiro. Hoje ela não existe mais, mas atuou por muito tempo. O Dulcídio Dibo, que é professor universitário, expositor e autor de diversas obras doutrinárias. A Hilda Fontoura Nami, uma professora de literatura, revisora e escritora. Erasto de Carvalho Prestes, ele já desencarnado, é professor e escritor também. E, inclusive, tivemos uma opinião muito interessante do fundador e dirigente da Sociedade Espírita Ramatiz,
da Tijuca, no Rio de Janeiro, que quando ele viu um esboço do nosso livro, ele se manifestou da seguinte maneira: é uma obra maravilhosa, acho-a oportuna para um livro. Por incrível que pareça, o fundador do principal centro espírita aqui do Rio de Janeiro, centro espírita não, né? Centro ramaticista aqui do Rio de Janeiro, depois de nós levarmos a ele esses questionamentos, ele disse que achava oportuna, né, essa obra para que se constituísse em um livro. Também tivemos o apoio do Iso Jorge Teixeira, um médico psiquiatra, professor, escritor, articulista espírita. O Vitor Hugo da Silva, também outro professor, expositor e diretor da Cruzada Espírita Paulo de Tarso, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, tivemos muito apoio aí para que esse livro saísse, né, devido à importância do tema. E aí, pessoal, se faz necessário, antes a gente partir aí para essa análise do que diz o Ramatiz em confronto com a doutrina espírita, que a gente nunca se deva esquecer, nunca devamos esquecer, acerca da escala espírita. Porque, por incrível que pareça, a título de caridade, porque tudo que as pessoas não querem fazer hoje em dia, elas põem na conta da caridade. Não, eu não vou fazer isso porque não é caridade. Eu não vou fazer aquilo porque não é caridade. Tudo está sendo demonizado por uma postura inerme de quem não quer estudar, quem não quer utilizar o senso crítico. Tudo passou a ser falta de caridade. Isso, pessoal, está embotando o movimento espírita. Isso está fechando as portas do espiritismo para um verdadeiro avanço, porque nenhuma ciência avança sem debate, sem confronto de ideias. Não estamos aqui pedindo, nem no livro pedimos, que se vá atrás dos centros ramaticista, que se taque fogo, nessas casas, que se persiga ninguém. Hoje, e isso já vem de um bom tempo, se você discorda, você já é taxado de anticaridoso. Se nós persistirmos com essa ideia, acabou para a gente, individualmente e coletivamente. Porque senão nós continuaremos aceitando cegamente tudo quanto é absurdo que vem por aí, porque estamos presos a uma falsa noção de caridade. Isso não é caridade. A caridade maior deva ser com o espiritismo. Claro, com as pessoas também, mas com o espiritismo. Se vêm pessoas, de certa forma, querendo desfigurar o espiritismo, isso não pode ficar assim. Isso tem que ser rebatido, como Kardec rebatia aqueles que atacavam o espiritismo ou que tinham dele uma falsa noção, uma falsa ideia. Kardec, então, faltava com a caridade por causa disso? Então, a gente tem que começar a pensar nessas posturas, né, em relação ao pensamento crítico. Não estamos aqui dizendo que se deva criticar tudo e todos e gratuitamente. Não, mas se identificarmos um problema, por que não questionar? Por que não perguntar? Por que não pesquisar? Então, no início do livro, a gente já começa por aí, tentando resgatar algumas coisas, entre elas essa questão da escala espírita, com que Kardec diz o seguinte: a classificação dos espíritos funda-se no grau de seu desenvolvimento, na qualidade por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Na escala espírita, os espíritos admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau da perfeição. E aí ele prossegue.
Os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente. E como muitas vezes se efetua mais num sentido do que em outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem e por seus atos. Então, o que nós vemos aqui é que nós devemos, sim, classificar os espíritos. E que vai depender isso do quê? Do que o espírito diz, do pensamento do espírito, do seu comportamento. Então, o nome do livro É é verdade. Eu acho que é de verdade mesmo. Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Nós fazemos uma pergunta. E aí, vamos, então, voltar à questão da escala espírita. E nós verificaremos lá, nós encontraremos na terceira ordem, espíritos imperfeitos, que eu acabei de ler, a sétima classe. A sétima classe é a dos espíritos pseudo-sábios. E vocês devem lembrar o que está lá contido, que eu vou ler agora. Seus conhecimentos são bastante extensos, mas creem saber mais do que sabem em realidade. Tendo alcançado algum progresso em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério, que pode enganar sobre suas capacidades e as suas luzes. Olha lá. Kardec está dizendo que não é fácil identificar esse tipo de espírito, porque a linguagem deles tem um caráter sério, quer dizer, aparenta serem sérios. E que podem enganar sobre as suas capacidades e as suas luzes. O que são as luzes? O seu conhecimento. E prossegue. Mas, o mais frequentemente, não é senão um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É o que a gente vai ver. Embora eu já lide com já vou adiantar para vocês, que eu lido hoje com a possibilidade, e eu vou mostrar o porquê para vocês mais ao final, de que não existe espírito ramatiz algum. E eu provei, eu pesquisei e provei isso de certa maneira. Por quê? Porque eu descobri nas obras de Hercílio Mais exemplos de plágio. Transcrições inteiras de obras da teosofia. O que, obviamente, e eu demonstro isso lá no meu canal, tem os vídeos, né? Eu, obviamente, comecei, desde então, desde que eu descobri isso, a achar que Hercílio Mais sequer era médium. Arthur, qual seria o outro indício? O indício de que o indício que aponta que o Hercílio Mais, isso consta na sua biografia, que eu vou mostrar para vocês, ele tinha uma espécie de obsessão de que o movimento espírita tinha que absorver os conhecimentos das religiões orientalistas, principalmente do hinduísmo, do ocultismo e, mais especificamente, da própria teosofia, de onde eu descobri, ele tirou boa parte dessas ideias, assim como também tirou boa parte dessas ideias do sensitivo americano Edgar Cayce. Edgar Cayce, que é o verdadeiro criador daquela tese, vocês todos, graças a Deus, estão nessa faixa etária e devem se lembrar, do planeta Chupão. Quem criou isso não foi o Hercílio Mais. Ele copiou e transcreveu no seu livro Mensagens do Astral todas essas teorias do Edgar Cayce, que previu, inclusive, que de 99 para 2000, de 1999 para 2000, viria esse astro intruso, que teria um tamanho 3 vezes maior do que o da Terra, e queria dizimar 2/3 da humanidade. Né? Isso, obviamente, ia causar um cataclismo de proporções gigantescas, inimagináveis, que seria capaz, segundo Edgar Cayce, que é repetido depois por Hercílio Mais,
isso iria ocasionar o ressurgimento de Atlântida, do fundo do mar, e o desaparecimento de continentes inteiros. É o que a gente vê escrito no livro que foi de autoria de Estilo Mais, muitos anos, não muitos, mas alguns poucos anos depois do Edgar Cayce prever essas coisas. Edgar Cayce, que inclusive chegou a prever, enquanto estava encarnado, outras coisas. Inclusive, ele acabou por deixar em grandes dificuldades uma série de investidores norte-americanos, porque ele começou a dizer que era capaz de achar petróleo. Ele dizia que era capaz de encontrar poços de petróleo em vários lugares dos Estados Unidos. E como Edgar Cayce já tinha um grande número de seguidores, sempre, obviamente, fanáticos, dentre esses seguidores, ele conseguiu encontrar pessoas de grande condição financeira, né, uma excelente condição financeira, que apostaram tudo que tinham na exploração desses poços de petróleo. Investiram em maquinário, compraram terras, enfim, contando que Edgar Cayce estava certo. E o que vocês acham que aconteceu? Não encontraram em nenhum desses poços abertos, Estados Unidos afora, uma única gota de petróleo. E outro dia mesmo eu encontro uma postagem de uma instituição espírita chamando, ou enfim, com grandes elogios a Edgar Cayce. Por quê? As pessoas não pesquisam. Elas simplesmente ouvem falar, acham bonitinho, sempre abraçam a ideia de todo mundo bonzinho, de todo mundo lindo, maravilhoso, mas sem nenhum aprofundamento. Quer dizer, né? Então, assim, realmente fica difícil a gente encontrar a verdade. Jesus não nos disse que deveríamos conhecer a verdade, que a verdade nos libertaria? Mas como que a gente vai conhecer a verdade se a gente não pesquisa? Se a gente aceita tudo a prioristicamente como correto, como verdadeiro, né? E nem parece que nós somos espíritas, né? Porque se temos esse posicionamento, que é um posicionamento completamente contrário à fé raciocinada, então não estamos aí seguindo o que a doutrina nos convida a seguir, não é mesmo? Porque ela não é impositiva, ela faz um convite, a gente ou aceita ou não. Então, prossegue Kardec falando sobre os espíritos pseudo-sábios. Mas, o mais frequentemente, como eu já disse, né, já li, não é senão um reflexo dos preconceitos das ideias sistemáticas da vida terrestre. Vou mostrar isso para vocês. É uma mistura de algumas verdades, tem muitas verdades nesses livros. Eles falam de reencarnação, eles falam bem de Jesus, eles falam que caridade tem que ser praticada. Tudo isso é verdade. Eles falam na comunicação dos espíritos, na comunicabilidade dos espíritos, na imortalidade da alma. Parabéns! Agora, isso não basta. Tem muita gente, por exemplo, que acredita em reencarnação, mas acredita em terra plana, acredita em as coisas mais absurdas, acredita na própria metempsicose. Então, a pessoa apenas ter esse conhecimento superficial de alguns princípios da doutrina não a torna espírita. Ela torna um simpatizante, um curioso, alguém, um neófito, mas um espírita mesmo, que se possa dizer que possa representar a doutrina, possa divulgar a doutrina, aí já é uma outra coisa, né? Pode até ser uma pessoa muito boa, mas é equivocada nas suas ideias. Ela não pode representar o espiritismo porque ela acredita em coisas que o espiritismo não defende, né? Mesma coisa em outras religiões. É o mesmo que um católico, por exemplo, sei lá, começar a não crer na virgindade de Maria, embora para a gente
isso não ocorra, mas para o catolicismo, isso é quase como uma heresia, né? Então, se afaste. Não está concordante com o que a sua religião, a sua doutrina diz, se afaste, né? Porque aí você cria uma outra coisa, mas, né, não vai poder ser considerado um representante daquelas ideias. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos mais absurdos erros, no meio dos quais descobrem a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia dos quais não puderam se despojar. Isso está lá na questão 100, né, de O Livro dos Espíritos. E aí também nós lembramos no início do livro o que Erasto nos disse sobre os falsos profetas e o critério espírita. Abre aspas para Erasto. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, olha o que a gente anda vendo por aí. Não só no movimento espírita, mas fora dele, muita gente fingindo amor e caridade, mas na verdade querendo o quê? Diz lá Erasto, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Realmente, à época de Kardec, é o que eles faziam. Foi o que aconteceu com Rustem. Quem é que veio se comunicar para, através da médium Madame Collignon, escrever os 4 evangelhos? Moisés e os evangelistas. E, obviamente, que não eram eles. Foram espíritos que se passaram por eles, né, se utilizando indevidamente dos seus nomes. Prossegue Erasto. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos. Exatamente, porque na medida em que aparecem esses espíritos e começam a ditar essas coisas malucas, né, para não me utilizar de um termo bem popular, começam as discórdias. Porque vai ter os que vão ter o que vão aceitar, os que vão aceitar, e os que não vão aceitar. Aí já começa. O que eles querem é isso, é a desunião, o cisma, né, o choque, a briga. Então tá ali, ó. São eles que semeiam os germes, as discórdias entre os grupos. E eu vi isso. Quando eu escrevi o livro Ramatiz, Sábio Sou do Sábio, eu fui a campo. Eu morava na cidade do Rio de Janeiro, fui morar lá, bem perto do centro. E o Centro Espírita Ramatiz, né? A Sociedade Espírita Ramatiz. E comecei a ir lá para ver. E a ideia deles era essa, de que quem atacava Ramatiz era intolerante, que os kardecistas, como eles chamavam, né, eram pessoas horríveis, porque não aceitavam Ramatiz. Eu ouvi isso, e ainda ouço isso daí. Embora o movimento ramatizista já tenha enfraquecido bastante. E aí diz de lá, né, o Erasto, que os levam a isolar-se uns dos outros, realmente. Em vez dessas pessoas que se dizem espíritas, de certa forma, se unirem aos restantes, não, eles se isolam. E, diz Erasto, e a se olharem com prevenções. Aí, o Ramatiz, se é que ele existe, ele conseguiu. Ele conseguiu uma espécie de racha dentro do movimento espírita entre os que aceitam o Ramatiz e os que não aceitam. E aí Erasto nos diz, bastaria isso para os desmascarar. Porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser.
Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Prossegue Erasto. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer, e Ramatiz dá a entender que realmente é um espírito de segunda ordem, ele diz isso, ele afirma isso, devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Então é aquilo, pessoal. Não basta uma mensagem conter bons ensinamentos morais. Tem isso, a mensagem, elas tem que estar revestida de racionalidade. Do que adianta, né? Digamos que vocês recebam um e-mail, pessoa lá dizendo coisas maravilhosas, né? Coisas belíssimas. E aí no meio eles tacam lá uma heresia científica, como essa aí da Terra plana. Isso já é suficiente para manchar tudo. Arthur, mas você está sendo muito radical. Pois é, o Erasto também nos disse que era preferível rejeitar 9 verdades a ter de aceitar uma só mentira. Então, o crivo pessoal é esse, é de rigor mesmo, segundo Allan Kardec. A análise tem que ser severa. Se tiver um único traço de inferioridade, opa, já é motivo mais que suficiente de suspeição. Não tem que fingir que não existe. E é por isso que, infelizmente, nós temos lotadas as prateleiras dos centros né, e das livrarias de obras completamente antidoutrinárias, de baixa qualidade, contendo erros absurdos à luz da doutrina, à luz da ciência, à luz da lógica, à luz da filosofia, de tudo que você possa imaginar. Porque o critério está frouxo. O movimento espírita afrouxou os critérios que nos foram dados por Kardec e pelos espíritos superiores. Vocês estão vendo o que o Erasto acabou de dizer. E escreveu, está lá. E não foi só essa vez. Ao longo dessa obra, Ramatiz Sábio Pseudo Sábio, eu coloco as principais mensagens de Erasto e de outros espíritos nos puxando a orelha acerca disso. Então, não basta serem muito bons, mas também tem que ser eminentemente racionais. Pois bem, diz Erasto, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meio de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. O que o Ramatiz fala que ia acontecer para a transformação da humanidade? Eu acabei de citar. Que para a Terra se melhorar, só era possível se um planeta intruso. Agora, planeta, né? Seria um planeta girando aí pelo universo afora. Né? 3 vezes maior que a Terra, invadiria o sistema solar, e só através da destruição é que o nosso mundo pode se transformar. Claro que a gente sabe que a lei da destruição tem um papel realmente na transformação, mas destruir tudo, porque um evento cataclísmico como esse não ia sobreviver ninguém. Ia ser a completa dizimação da raça humana, né? Imagine, continentes inteiros afundando, vocês podem imaginar a grandeza da coisa. E outros continentes emergindo. Então a gente vê que seria algo muito grande, né? E aí ele está dizendo, ó, todo sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas. Por quê? Porque isso é inviável em termos astronômicos. E em termos geológicos também. Primeiro, porque não existe Atlântida, ela não emergeria de lugar nenhum, né? Enfim.
uma série de imprecisões que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos ler só mais essa mensagem de Erasto e a gente vai partir já para a parte prática da coisa. Mas vamos lá. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médios sérios. Ora, o que pretendeu Hercílio Mais e o seu espírito Ramatiz? Seus detentores exclusivos da verdade. Só eles estavam dizendo isso. Isso não foi e não era confirmado, isso não foi confirmado, nem é confirmado pelos grupos sérios, pelos outros espíritos sérios. Quer dizer, é como se a verdade tivesse sido dada a um só, enquanto que a obra espírita, né, o conhecimento espírita, ele é coletivo e depende justamente do critério da concordância universal. E aí prossegue. Ninguém é médium perfeito se tiver obsidiado, diz Erasto. Quer dizer, se o Hercílio Mais estivesse obsessão, sobre o império de uma obsessão, já se indica que a sua mediunidade estava ali prejudicada. E prossegue. E há obsessão evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Exatamente o que aconteceu. Em consequência, todo médium, em todo grupo que se julguem privilegiados, e é o que mais tem por aí hoje em dia, que a gente sabe de outros casos de centros por aí recebendo espíritos excelsos que só aparecem para eles. Configurando o quê? Uma fascinação. Em consequência, aí diz Erasto, né? Grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devamos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. E conclui dizendo: é incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, toda a observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Então, pessoal, aqui a gente não está se arvorando em único crítico. Não, eu vou só ler alguma coisa ou aceitar alguma coisa se eu perguntar ao Arthur. Nós nunca fizemos isso, nem pretendemos, seria um absurdo. O que nós queremos é que as pessoas exercitem isso. E, obviamente, para exercitar, elas têm que estudar. Elas têm que se aprofundar na doutrina espírita para elas autonomamente, para que elas possam autonomamente pegar qualquer livro, ler e fazer uma crítica, tecer ali uma crítica, analisar aquilo ali. Isso é sim o ideal, né? Então, diz lá, o controle severo. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, quer dizer, tudo isso, né, rapidamente farão desmascarar, olha o termo, olha o verbo, esses ditados mentirosos e astuciosos procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Vai que algum de nós diga algo parecido que o Horácio diz. Qual que vocês acham seria a reação?
Então, a gente está vendo como que o movimento espírita se afastou do verdadeiro espiritismo, dos critérios do espiritismo. Então, essa mensagem, né, foi dada em Paris no ano de 1862. Bem, teríamos muito ainda a falar, um pouquinho sobre a fascinação, né, sobre alguns dos traços desses espíritos, né, como, por exemplo, uma linguagem empolada, termos técnicos recheados das retumbantes palavras caridade e moral, né? Porque, na verdade, esses espíritos querem se fazer passar por espíritos sábios. Então, eles evitam dar, por exemplo, um mau conselho, como diz, inclusive, Erasto, porque eles bem sabem que seriam repelidos. Claro, o espírito que quer enganar, ele não facilita as coisas. Pelo contrário, ele faz de tudo para se fazer passar por bom espírito. Ora, nós vemos isso toda hora entre nós. Um estelionatário vai dizer para a pessoa que é estelionatária? Um criminoso vai se apresentar com roupa de presidiário? Claro que não. Eles farão de tudo para se passarem por pessoas honestas. Se puderem, vão colocar um bom de uma roupa, né? Um terno muito bem alinhado. É assim, é essa a técnica também que os espíritos fascinadores, mentirosos, mistificadores, embusteiros se utilizam. Mas para isso nós temos que ter, né, olhos de águia, né, para identificá-los. E isso nós aprendemos principalmente em O Livro dos Médiuns. Está praticamente tudo lá em O Livro dos Médiuns. Né? É só ler com atenção, é só não pular, é só não querer andar rápido com a leitura, tem que meditar, tem que fazer uma ponte com o que está acontecendo, tem que analisar, tem que estar atento. Não é achar que aquilo ali é uma pura teoria que foi falado à toa. Nada que os espíritos superiores digam é à toa. Sempre visam algo ou que aconteceu, que está acontecendo ou que irá acontecer. Nunca se baseiam em fatos que jamais acontecerão. Mas nós, espíritos, estamos nos comportando como se todos os espíritos comunicantes fossem superiores, como se todos os médiuns que escrevem mensagens, escrevem livros, fossem, assim, completamente imunes a erro, imunes a serem enganados. Então, é por isso, né, que estamos tendo boa parte dos problemas da atualidade. Bem, então eu vou agora fazer uma coisinha aqui. Deixa eu puxar essa. E agora nós vamos ver, pessoal. Um minutinho só. Bem, estão me vendo, né? Então tá aí, ó, o Ramati Sábio Pseudo Sábio, né? O livro que nós publicamos em 1997, na Bienal do Livro, né? Tivemos a grata satisfação de eu, com 26 anos, tive a honra de partilhar da mesa lá na Bienal do Livro com nada mais, nada menos do que o Hermínio Miranda, né, naquela Bienal do Livro. Foi uma experiência muito interessante. E aqui uma das capas de um dos nossos mais, médium ou escritor. E dizemos lá que o seguinte, que o Ercílio Mais era um ótimo escritor. Ele, inclusive, havia ganhado uma série de prêmios literários. Então, o que já demonstra, né, já é um sinal de que essas obras que ele diz ter psicografado muito bem poderiam ter vindo dele próprio. Ah, Arthur, você está dizendo então que ele era um mal-intencionado? Não. Simplesmente ele acreditava realmente que o espiritismo precisava
do que ensinava ensina o hinduísmo, ensina a teosofia, ensina o orientalismo. Ele disse isso várias vezes. Ele, inclusive, era muito amigo de Edgar Armond. Os dois trocavam cartas assim muito frequentemente. Os dois tinham as mesmas ideias. Tá? E aí, a parte, né, dos livros atribuídos a esse espírito de oriental chamado Ramatiz, e que são de autoria, a maioria desses aí, autoria do Hercílio Mais, né? Só aquele último ali, Jardim dos Orixás, que é do Norberto Peixoto. Essa editora aqui do Conhecimento é que hoje vem publicando essas obras, né? Essa editora do Conhecimento é uma editora eclética, ela é uma editora espiritualista. Então, tudo que ela acha que vai poder agregar, né, ela vai publicar, tá? Mas não foi a única editora. Aliás, por maior parte do tempo, as obras do Hercílio Mais foram publicadas por uma editora que publicava, à época, ela não existe mais, livros de direito, que era a editora Freitas Bastos. Bem, vou ver aqui. Vamos. Deixa eu ver se eu voltei aqui. Acho que eu acabei no aqui. É aqui onde eu desejo chegar. O que a gente vai ver agora, pessoal, e temos até que horas mesmo? Pode ser até as 9h30, Arthur. Fica Então sossegado. tá bom. Então tá, perfeito. Vamos lá. Bem, então o que eu tenho a dizer sobre. Vocês estão vendo aí só alguns, não tem tudo aí não, tem muito mais, tá? Alguns dos temas em que Ramatiz demonstra claramente ter uma visão completamente diferente da dos espíritos superiores, conforme as encontramos nas obras da Fundamentais de Allan Kardec e da Revista Espírita. Primeiro tema, como vocês estão vendo aí, astrologia. O que nos diz a doutrina espírita sobre astrologia? E aí eu coloco isso, né, nos meus livros. Que Kardec e os espíritos superiores deixaram bem claro a posição do espiritismo em A Gênese. E há respostas dos espíritos indicando claramente que essa é uma crença supersticiosa e sem fundamento. Por quê? Porque o espiritismo se baseia no livre-arbítrio. Ora, se são os astros que nos regem, então há aí uma interferência no nosso livre-arbítrio. Se nós somos o que somos em função da posição dos planetas no céu no momento do nosso nascimento, então, se a gente é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso, é anticaridoso, então a gente não está se eximindo disso, porque afinal de contas eu sou assim, porque eu nasci assim e os planetas estavam assim. Então, isso tira completamente a responsabilidade sobre os nossos atos. Eu sou assim porque eu sou Áries com ascendente em peixes. É o que as pessoas geralmente dizem. Ok, tem toda a liberdade de acreditar em astrologia, nada contra. Conheço pessoas queridíssimas que acreditam em astrologia. O problema não está, né, na questão pessoal, está na análise. Astrologia pode é compatível com o espiritismo? Não é. Agora, o que o Ramatiz diz? Ramatiz aceita a astrologia plenamente e diz ainda que Jesus teve que esperar uma conjunção astrológica em peixes para vir à Terra. Ficou Jesus esperando no mundo espiritual? Não, deixa vir a conjunção em peixes, com ascendente em aquário e Saturno e Mercúrio, para eu poder encarnar na Terra. Vocês acham em sã consciência que isso faz algum sentido? Nem preciso ouvir vocês, né? Bem, então, segundo ponto, a figura de Jesus. Vocês sabem muito bem que
Jesus, para o Espiritismo, segundo a revelação espírita, é o modelo e guia da humanidade. Espírito superior. Tem até uma pequena divergência. Espírito superior é espírito puro. No meu entender, e aí eu já não vou fazer isso nenhuma batalha, né? Porque, no meu entender, ele é espírito puro. Está dentro, né, da primeira ordem, espírito puro. Uns dizem, talvez não, é espírito superior, mas não é puro, enfim. Mas isso não nos cabe analisar agora, né? E Jesus foi o Cristo. Quer dizer, Cristo é uma denominação, né, um termo que significa o ungido, né? Então, se é para existir um Cristo, Jesus foi um. Jesus foi o ungido. Já o Ramatiz diz que Jesus foi, embora ele fosse superior, ele confirma, né, que Jesus é um espírito superior, mas o coloca como um aprendiz dos essênios. Quer dizer, Jesus só ensinou o que ensinou porque ele aprendeu com os essênios. Ora, então, a gente. Então, se ele aprendeu com os essênios, se tudo aquilo é por causa do ensino dos essênios, então a gente tem que cultuar, digamos assim, entre aspas, né, os essênios. A gente tem que procurar quem foi o professor de Jesus, porque só ele ser professor de Jesus, ele tem que ser superior a Jesus. E o Ramatiz ainda diz que ele encarnou outras vezes na Terra, algo que a maioria dos espíritos negam, né? O que a versão ou a tese mais difundida no nosso meio é que Jesus só veio à Terra uma vez que, né, quando a Terra estava no estágio que estava, ele já era um espírito que nem reencarnar mais precisava. Então, ele encarnou em missão, né, uma única vez, né, ele não reencarnou, ele encarnou na Terra. Né? Já o Ramatiz diz algo completamente contrário a isso. E, inclusive, diz que numa dessas encarnações de Jesus, ou reencarnações de Jesus, ele teria sido Antúlio de Marra Etel, que era um líder da mitológica Atlântida. Agora vocês começam a entender por que que eu bato, entre aspas, tanto em Atlântida. Porque Atlântida, para esses místicos, serve sempre como uma carteirada. Eles sempre colocam Atlântida no meio da história para poder encaixar as suas loucuras. Inclusive, o próprio Jesus, que teria encarnado em Atlântida, ou reencarnado em Atlântida. Então, para Ramati, Jesus não é o Cristo. Ele diz que o Cristo é um espírito ainda superior a Jesus e que Jesus, na verdade, foi um médium desse espírito. Então, Jesus não era nada. Jesus não ensinou nada que fosse seu e Jesus não disse nada também que fosse seu, porque se ele falou, ele estava, de certa forma, sendo intuído por um outro espírito superior a ele. Então, ele retira de Jesus praticamente todo o mérito. Como vocês estão vendo aí, terceiro ponto, métodos contraceptivos. O que nos diz, embora não de maneira muito aprofundada, o Espiritismo acerca dos métodos contraceptivos? Eu sintetizei da seguinte maneira: só é prejudicial se utilizado para satisfação da sensualidade, o que seria sinal de egoísmo. Apoia o planejamento familiar. Quer dizer, os espíritos nos dizem, né, que o obstar à reprodução para fins de satisfação da sensualidade é prejudicial para nós. Então, por outro lado, os espíritos parecem reconhecer que realmente não dá para que um indivíduo, um casal, possa ter um número infinito, né? Infinito entre aspas, né? Um número ilimitado de filhos.
Então, os espíritos nos pedem uma certa racionalidade nisso daí, né? Conforme as circunstâncias. E aí não dá para, obviamente, estabelecer uma regra. Não, todo mundo tem que ter um filho. Não dá também para dizer isso. Todo mundo tem que ter 2 filhos. Também não dá. Não dá, porque a vida das pessoas é diferente, são diferentes umas das outras. As pessoas são diferentes, elas têm situações, mil variações aí, né? Então, é isso que o Espiritismo nos diz, nos deixa aí livre, porém tomando cuidado para os exageros. Agora, o que o Ramatiz diz? O Ramatiz condena todos os métodos contraceptivos. E ainda diz que para o casal não ter filhos, tem que praticar a abstinência. Quer dizer, ele volta atrás na ideia de que sexo só serve para a procriação. Sexo só foi feito para a procriação. E que todo casal tem que ter, no mínimo, 4 filhos para estar quite com a lei. Quer dizer, se algum de vocês tem menos de 4 filhos, danou-se, como se diz. Né? Danou-se. E esse está lá, né, nos livros de Ramatiz. Nós mostramos a página, a edição, o nome do livro, tudo minuciosamente catalogado para que a gente não, né, seja acusado aí de, enfim, mentir, essas coisas todas. Outro tema, né, que inclusive é um dos carros-chefe que eu já adiantei aqui para vocês, a questão do fim dos tempos. O Espiritismo não acredita nisso. Os espíritos falam de uma renovação gradual através do avanço moral da humanidade. O espiritismo fala em convulsões sociais, embates de ideias como sinais da renovação futura. Mas aí o que o Ramatiz diz, eu já adiantei, aposta em um cataclismo de proporções globais, com a elevação abrupta do eixo da Terra, que ceifará a vida de 2/3 da população. Isso até o ano 2000. Em que ano que nós estamos? 2025. Aconteceu algo sequer parecido com isso? Então, isso, pessoal, essas profecias, essas previsões furadas já mostram que esse espírito, se é que ele existe, não é confiável. Ele não diz isso só em uma linha do livro, não. Isso é repetido ao longo de todo o livro Mensagens do Astral. Isso foi acreditado pelo Alziro Zarur, da LBV, que falava: de 1000 passou, de 2000 não passará. Todo dia na rádio ele falava essa mesma frase. E muita gente acreditou. A LBV chegou a fazer parceria com o movimento ramatizista. Porque isso, o que Ramatiz barra Ercílio mais dizia, batia com o que ele já acreditava, no tal do apocalipse, no tal da transformação violenta. E aí deram com os burros na água, porque nada disso aconteceu. Né? E aí o Ramatiz diz que após essa hecatombe, a Terra se tornaria um planeta mais adiantado. E que um suposto astro intruso, vulgarmente apelidado de planeta Chupão, causaria tal destruição. Dizem que foi o próprio Chico Xavier que criou esse termo planeta Chupão. Nós não sabemos exatamente se foi ele mesmo. Outro tema controverso que o Ramatiz barra Ercílio Mais bate muito é a questão do vegetarianismo. O que nos diz a doutrina espírita? A doutrina nos deixa à vontade para escolher, embora alerte em relação à crueldade com os animais. Quer dizer, quando dizem que a carne alimenta a carne, os espíritos estão atestando algo que a ciência nos diz até hoje, da importância nutricional da carne. Né? Embora a gente saiba que só hoje, recentemente, né, se desenvolveu
ou se desenvolvem alimentos que possam, de certa forma, equilibrar a alimentação de quem não consome carne. Mas, hoje em dia, mesmo hoje em dia, isso não está disponível para a maioria da população. Né? A alimentação vegetariana, esses suplementos que substituem a carne, são ainda muito caros. Então, não é nenhum pecado, segundo a doutrina espírita, a alimentação da carne. Então, o Espiritismo deixa entender até, né, que essa pode ser uma opção predominante no futuro, mas que não representa uma transgressão. Uma vez, aí abre aspas, uma vez que a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Né? Então, há aminoácidos, há vitaminas, há proteínas de que nós precisamos. Isso é desde o início da raça humana na Terra. O homem é um animal racional, sim, mas que desde o seu início se desenvolveu justamente através do consumo da carne. A ciência nos mostra que o nosso cérebro e nosso sistema neurológico só se desenvolveu em função da alimentação carnívora. Pode ser que ao longo do tempo o nosso organismo vá sofrendo transformações, e isso é muito a longo prazo, de modo que talvez nós não precisemos mais da carne. Mas isso não é para agora, né? Eu acredito. E o que o Ramatiz diz? Que o consumo da carne é um grave erro do ponto de vista espiritual, além de causar prejuízos à saúde. Ora, o que nos diz a medicina, os nutricionistas, os nutrólogos, é que o excesso, sim, pode causar prejuízos à saúde. Alguém que se alimenta exageradamente da proteína animal vai ter, sim, problemas nos rins, uma sobrecarga, no fígado, no estômago, etc. Mas não estamos falando do exagero. Nós estamos falando de uma alimentação equilibrada, né? E não me consta que realmente o consumo de carne, isso não é confirmado pelos espíritos, seja um grave erro do ponto de vista espiritual. Isso, inclusive, não bate com o que os espíritos na codificação disseram. Tem outros temas também, como, por exemplo, Ramatiz defende o uso de incensos, defumadores, amuletos, talismãs, ação de objetos materiais sobre os espíritos e sobre os fluidos. Já o Espiritismo não admite qualquer ação da matéria sobre os espíritos ou sobre os fluidos ambiente. Tá? O Ramatiz, inclusive, chega a dizer que os defumadores e incensos são detonadores de miasmas astralinos, que é um termo da teosofia. Isto é, teriam efeito sobre os fluidos, né, que nos circundam. E ainda diz que a palavra Om, quando pronunciada, nos ligaria ao Cristo planetário, aquele mesmo espírito de que Jesus era médium. Então, bastou pronunciar a palavra Om, pronto, você estabelece uma conexão com esse espírito evoluidíssimo chamado por Ramatiz de Cristo, ou Cristo planetário. Ramatiz também faz uma confusão entre médiuns receitistas e médiuns curadores. Na doutrina espírita, a gente aprende que o médium receitista é psicógrafo. Já o Ramatiz diz que o médium receitista é curador. Outro carro-chefe de Ramatiz, planeta Marte e a vida extraterrestre. O que nos diz a doutrina de maneira sintética? O Espiritismo não se imiscui em questões que dizem respeito aos esforços da ciência humana. E que os espíritos podem trazer esporadicamente contribuições que, no entanto, devem aguardar confirmação para serem completamente aceitas. Então, não é porque o espírito diz que tem vida em Marte, Saturno, Júpiter, Plutão, que a gente tem que aceitar. Kardec não aceitou.
Kardec sempre colocou como hipotéticas as informações sobre os planetas, sobre Marte, sobre Júpiter, enfim, todo e qualquer planeta. Já o Ramatiz, não. O Ramatiz escreve vida material, física em Marte, não é a vida espiritual, está bem claro lá. Com a existência de vegetação abundante, oceanos, mares e florestas. Pessoal, fisicamente vocês encontraram, ou a ciência encontrou alguma coisa lá? De oceano em Marte? Vegetação? Floresta? E aí né, ele ainda diz, ele vai além e arrisca revelar a existência de 12 planetas no sistema solar. Então, ele faz uma previsão ou uma afirmação astronômica de que, na verdade, não são 8 planetas, né? Porque Plutão caiu Plutão foi rebaixado a planetoide, né? Então, nós teríamos, então, mais 4 planetas no sistema solar. Vamos ver, né? Até agora, isso não se confirmou. Tá? E para a gente já caminhando para o final, vou colocar mais algumas informações. Ramatiz diz que as plantas carnívoras são impregnadas de desejos e de paixão, porque elas participam do 6º mundo astral, que é a dos desejos e que precede o mundo etérico. Quer dizer, planta agora tem desejo, principalmente as carnívoras. 2. A órbita do planeta, que teria destruído a Terra até 1999, é de 6.666 anos. Quer dizer, ele previu a data da destruição, mas nada aconteceu, como eu já disse para vocês. Diz também que os marcianos teriam atirado contra um caça americano F-15 e o reencarnado em Marte, reencarnado piloto em Marte, para compensar. Ele diz também que aqueles que não alcançarem aqueles que não alcançam uma evolução razoável na Terra no período de 2.160 anos são exilados para outro orbe. Quer dizer, você vem para a Terra, o espírito começa a encarnar na Terra e ele tem prazo para evoluir, para progredir. Se ele não progredir em 2.160 anos, acabou. Ele é exilado para outro planeta. Ramatiz prevê uma guerra com o emprego de armas atômicas no último terço do século XX, entre os 2 continentes mais poderosos. Isso não aconteceu, porque já estamos no século XXI, e eu nunca vi guerra de continente. Eu já vi guerra entre países. Então, 2 erros numa frase só. Ele disse que até o ano 2000 estariam livres do gelo. Outro dia eu li uma notícia de que as geleiras na Antártida aumentaram. Próxima, os gigantes, as pessoas muito altas, eu acho, ele usa esse termo gigante, são provenientes dos satélites jupiterianos. Quer dizer, os jogadores de basquete, pessoal, são todos espíritos egressos de Júpiter. Enquanto que os anões, eu não estou brincando, pessoal, eu não estou brincando. Os anões são antigos emigrados do satélite de Marte. Quer dizer, o nanismo, que é uma má conformação, é uma doença, né, de certa forma, não é mais doença, é porque o espírito está vindo de Marte. É demais, né, pessoal? Imagine isso caindo na mão de um cético, né? Mas isso aí é espiritismo? E essa coisa ridícula aí é espiritismo? Ele diz ainda que o espírito do homem é um fragmento do espírito de Deus. Quer dizer, nós somos pedacinhos de Deus. Eu nunca vi nenhum espírito superior dizendo isso. Diz que rituais, mantras, já adiantei, né, são meios de alcançar o Cristo planetário. Júpiter é descrito por Ramatiz, olha só, como um planeta de substância rígida, isto é, um planeta terrestre. Enquanto que, na verdade, nós muito bem sabemos que Júpiter é um planeta gasoso.
Júpiter tem sim um núcleo, só que esse núcleo sólido é infinitamente menor do que, né, o seu volume. Tá? E esse volume é eminentemente gasoso, né? Um emaranhado ali de gases. Para terminar, o Ramatiz ainda faz uma consideração aqui também médica, na área da dermatologia. Ele diz que a calvície masculina e feminina seria causada, olha só, pelo hábito de cortar os cabelos e também, quer dizer, se você cortar o cabelo, você vai perder cabelo. É o que ele diz lá, está no livro Magia de Redenção. Diz que a calvície masculina e feminina não acompanham as fases da lua. Quer dizer, se cortar na minguante, já era. Você vai perder o cabelo. Se você cortar na lua cheia, vai começar a surgir cabelo para todos os lados. Realmente, pessoal, a gente tem que fazer esses comentários, né, meio debochados para ver se o pessoal acorda. Isso aí é apresentado como espiritismo. Eu falei para vocês no início, Sociedade Espírita Ramatiz, nada contra a instituição, eu quero que fique lá, bonitinha, todo mundo, mas não dá para concordar. Só isso. Isso não é espiritismo. Essas pessoas podem achar, mas entre achar e ser tem uma longa distância. E não é o Arthur que está dizendo. Vocês estão vendo aí, com alguns dos exemplos que nos é possível dar nesse período de tempo. Que a gente ficaria aqui, poderia ficar aqui horas e horas. Então, a pergunta é: a gente fica com quem? Porque não dá para ficar com todo mundo. A vida é feita de escolhas mesmo, em tudo. Não dá para abraçar tudo, ser tudo. Quem pretende fazer uma coisa dessa, eu acho que está à beira da loucura. Em tudo a gente faz escolhas. Quando a gente vai na feira, dá para a gente levar todas as maçãs da feira? Não dá. E aqui que a gente vai fazer? A gente vai escolher as maçãs podres? Não. Se até na maçã a gente escolhe as melhores, por que em termos de filosofia espiritualista, de conhecimento, a gente vai ficar com aquilo que não mostra ser verdadeiro? Aliás, as coisas espirituais deveriam ter muito mais importância para nós do que as materiais. Mas para as materiais, a gente é todo meticuloso. A gente nunca quer comprar um apartamento cheio de problemas, com encanamento furado. Quando a gente vai no supermercado, a gente escolhe meticulosamente os melhores produtos pelo melhor preço. Mas por que quando se fala em espiritualismo, se tem que aceitar tudo? Por que esse critério? Isso não é racional, isso é irresponsabilidade, isso é desleixo. Vou escolher qualquer coisa, vou consumir qualquer coisa. Olha que nem o André Luiz, que é um espírito bem criticado, defende essa tese. Outro dia eu mostrei no livro Opinião Espírita, ele dizendo exatamente o que eu estou dizendo aqui. Exatamente o que eu acabei de dizer, o André Luiz diz no livro Opinião Espírita. Que a custa de caridade, isso em outras palavras, mas até cita caridade, que a custa de caridade, a gente não pode aceitar qualquer coisa. Aí ele faz uma comparação com a água, que a gente não, por caridade, não vai estar ingerindo água de origem suspeita. Então ele faz essa comparação com a água em relação às coisas do espírito. A gente não pode consumir coisas de origem suspeita também. Tem que ter critério. Tem que ter critério. Então, a gente fica com quem? Com a codificação espírita, com as obras fundamentais de Allan Kardec, que tem como base consenso universal e participação direta de espíritos do quilate de um Erasto, de um Fenelon, de um Santo Agostinho, de São Luís, Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, entre outros, ou a gente vai ficar com a opinião unilateral de um espírito que a gente nem sabe se existe, de um médium que surgiu do nada, que nunca militou no meio espírita, nunca produziu nada. E que, de repente, eu não vou ter tempo para contar a história toda. É uma história muito maluca.
Ele começa supostamente psicografando, ou psicodatilografando, uma obra em que um espírito diz que habita o sol. E aí vem um amigo, uma pessoa que ele conhece, uma pessoa super mística, e se apaixona por aquilo ali e começa a motivar o Hercílio Maia a escrever, escrever, escrever. Foi assim. Quer dizer, não passou por análise nenhuma, não passou por critério de outras pessoas, nada, absolutamente nada. E aí, claro, como o público não tem critério, adora um sensacionalismo, então as obras dele passaram a vender mais que água. E aí eu termino com o Herculano Pires dizendo que a obra de Kardec é a bússola em que podemos confiar. Ela é a pedra de toque que podemos usar para aferir a legitimidade ou não das pedras aparentemente preciosas que os garimpeiros de novidades nos querem vender. Essa obra repousa na experiência de Kardec e na sabedoria do Espírito da Verdade. Se não confiamos nela, é melhor abandonarmos o Espiritismo, é o que eu falei ainda há pouco. Não há mestres espirituais na Terra nesta hora de provas, que é semelhante à hora de exames numa escola do mundo. Jesus poderia nos responder diante da nossa busca comodista de novos mestres, como Abraão respondeu ao rico da parábola. Por que eu deveria mandar-vos novos mestres, se tendes convosco a codificação e os evangelhos? Então, isso está no livro Mediunidade, do Herculano Pires. Então, pessoal, estamos aqui dando por concluída essa parte e ficamos aí. Ficaremos felizes com os possíveis comentários e perguntas dos nossos queridos amigos da noite de hoje. Eu saí junto ou não? Ah, estou aqui ainda, né? Você está aí ainda. Ah, então tá bom. Você vai ter que responder as perguntas, né? Vamos lá. Posso falar uma Pode, opinião aí? Gabriel, fica à vontade. Boa noite aí, Arthur. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo bem. Então, caramba, Arthur, nós estamos sendo enganados há anos, hein? No Brasil inteiro, né? Eu diria que esse cunho crítico e racional que você fala, e estamos cada vez mais aprendendo isso, cada vez que a gente se aprofunda, né, na doutrina espírita, não é isso que os seres humanos estão preparados, né? Infelizmente, quando há uma discussão e um debate, ninguém enxerga como um debate de conceitos e de processos, né? Todo mundo enxerga para o lado pessoal, né? Isso é Uhum. muito complicado, né? A vaidade, o orgulho, tudo isso ainda está presente no ser humano, né? Não estamos evoluídos nesse ponto. Alguns ou outros mais estudiosos, mais preparados, por exemplo, como você, entende isso. A gente entende isso, até eu diria que a gente entende e não pratica, porque a gente fica ocupado na nossa vida de trabalho, né? Mas a gente sabe que esse é o caminho, né? O Sim. caminho da crítica, da racionalidade, da compreensão da verdade e tudo mais, né? Mas eu diria que os adivinhos ainda vão perdurar por muito tempo, viu, É, Arthur? também acho, infelizmente. Do jeito que está a realidade aí, né? É. Muito grato aí por tudo que você falou, viu? Vou procurar Eu que esse livro. agradeço. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Mais alguém? Vamos lá, tem tantos temas polêmicos, Não é? questões controversas. Tá todo mundo quietinho. A gente sintetizou, né, bastante, resumiu muita coisa, realmente
Nosso livro trata de muitas questões, né? Hum. A gente procura, na verdade, não só a gente faz essas comparações todas, mas lança também todas essas bases para que as pessoas entendam que não é uma iniciativa nossa isolada, né? Muito E- pelo contrário, né? é. Olha, o Ah, Gabriel quer falar de novo, opa, agora. O Arthur, os nossos canones, né, com todo respeito, olha, eu tenho um profundo respeito pelo Divaldo Franco, por tudo que ele construiu, por tudo que ele fez de bom para a, a sociedade. Mas os nossos canones aí, eles têm um quesinho de ramatismo, não tem? Alguns deles não falam coisas absurdas. Olha, é como eu disse no início, né? Hum. Muitas dessas ideias, elas foram sendo disseminadas e acabaram invadindo o movimento espírita. Vocês devem lembrar que eu vim aqui falar sobre a questão dos fins dos mundos, né? Das várias versões de indivíduos e de religiões que acreditavam em fim do mundo, né? E essa história, né, assim, de transição planetária, ela traz muito esse quê ramaticista, tá? Tem muitas coisas ali que são oriundas desses resquícios que pervagaram muito tempo no movimento espírita. Muitos espíritas lá atrás acreditavam realmente que de 2000 não passaria. E eles vêm assim renovando isso daí. Agora a previsão é para 2057, já foi de 2019, agora passou para 2057. Quer dizer, sempre tentando tornar o espiritismo mais uma seita apocalíptica, esperando vir dos céus uma solução miraculosa, né? Então, e você nos fez lembrar bem, né? Nós estamos, não é aqui um tom de crítica, né? Todo respeito ao Divaldo Franco, mas o Divaldo Franco, infelizmente, em algumas ocasiões, ele jogava um pouquinho para a plateia, tá? Quando ele esteve num lugar aqui no Rio de Janeiro, no feirão, que inclusive eu acompanhei várias vezes, ele no feirão, ia no feirão, não o acompanhava, mas ia para vê-lo, isso muitos anos atrás, né? E ele chegou em um desses feirões, e eu não estava, a responder uma pergunta de alguém que questionou, que perguntou a ele, né, sobre Ramatiz. E ele teceu vários elogios a Ramatiz. E aí nos fez escrever um artigo em que realmente nós confrontamos algumas coisas envolvendo o Divaldo Franco. Nós colocamos basicamente assim, e depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Nós colocamos assim, bem, ok, o Edivaldo Franco está dizendo que o Ramatiz é uma entidade de elevada condição espiritual. Ok, então vamos lá. E aí nós pegamos várias opiniões do Ramatiz e confrontamos com o que o próprio Divaldo Franco havia já opinado a respeito. E questionamos no final. Divaldo, Ramatiz, que você reputa ser um espírito superior, elevado, está defendendo coisas aqui que você condena e vice-versa. O que você condena, ele defende. Então veja que, infelizmente, ele, talvez bem intencionado, para não deixar o rapaz lá sem uma resposta, falou isso. Mas eu tenho absoluta certeza que o Divaldo, se é que ele leu alguma coisa de Rabatiz, ele não leu tudo, ele leu alguma coisinha, se é que não leu coisa alguma, que é o que parece. Porque ele jamais teria dito isso se ele realmente tivesse lido as obras de Ramatiz. Então, a gente tem que ter essa posição de crítico e a gente o faz com toda a segurança, sabe por quê? Porque nós lemos tudo e anotamos tudo que contém nos livros Ramatiz. Nós nos separamos, por vezes, mais conhecedores de Ramatiz do que os próprios ramatizistas que, ao longo desses anos todos, nos vieram questionar. Essa é boa. Rogério, É,
Arthur, boa noite. Boa noite, Obrigado Maria. pelas colocações. Compartilho dessas ideias na Uhum. integralidade. A minha pergunta é bem direta, ou melhor, objetiva. Você tem conhecimento de algum núcleo ou de alguns núcleos voltados à pesquisa, tanto no campo científico e filosófico, ou os dois juntos, discutindo essas distorções, como este exemplo que você trouxe do Ramatiz, tem de outros é, N espíritos, né? Você citou um aí que contrapôs o próprio Ramatiz, etc e tal, sem a gente entrar em polêmica do que está bom lá, do que está ruim, se está tudo ruim. Dos rustenguistas, etc. e tal. Você tem conhecimento de algum grupo que a gente possa participar e estudar e contribuir com as nossas opiniões nesse sentido? Olha, além de vocês aqui, né, eu tenho gostado muito do que o pessoal. Inclusive, vai ter uma reunião, né, em agosto. Eu acho que alguns de vocês estiveram. Eu acho que a Miriam esteve, acho que a Tereza também, do pessoal lá do. Inclusive, o próximo vai ser em agosto em Campinas, tá? Felipe, Um o Elipe. Elipe, Isso, do Enlip. Porém, eles têm uma vertente que até abre, assim, de certa forma para isso, tá? Mas, de certa maneira, não há uma dedicação ainda relacionada a essas questões, a esses assuntos. Tá? Mas são Ok, pessoas muito sérias, né? A gente vê muita seriedade, muito comprometimento com a pesquisa, mas tem sempre aquilo, né? As pessoas realmente temem entrar nessas questões porque isso suscita muitos melindres, né? E sim, então eu realmente não conheço um grupo que se dedique assim, mais profundamente a essas questões. perfeito. Eu participo remotamente do Elipe, é excelente. O ano passado tivemos o nosso Davi aqui do NEF, que foi fantástico. Enfim, ó, obrigado, foi ótimo. Eu Seus agradeço. comentários são muito pertinentes, que nós possamos ampliá-los, né, da Eco em outros núcleos, de modo que o que você nos convidou a fazer tem nos convidado sempre a refletir sobre aquilo que, né, você se propõe, que cada um tire as suas próprias Ah, conclusões, comparando com o Pentateuco, né, com a codificação, com as obras de Kardec, fluir na Revista Espírita para não desagradar os nossos amigos aqui do NET. é. Tá bom? Um abraço. Um abraço. Teresa, É, eu só que, boa noite, Arthur. Eu só queria dizer o seguinte: é, a obra de Kardec está sendo deturpada durante a, toda a trajetória espírita. Então, nós temos visto grandes expositores espíritas, grande que eu digo é com alto, sabe, com uma grande plateia, no Popularidade. Senado, inclusive, discursando no Senado, que de vez em quando a gente fica com vergonha de dizer que é espírita e a pessoa traz algumas coisas que para você conseguir fazer com que essas coisas sejam quebradas é muito difícil. A gente não tem muito como, porque você leva 30 anos estudando o espiritismo, a pessoa lê uma coisa qualquer, ouve uma coisa, ouve e vem nos questionar a respeito de coisas que. E essa é uma tarefa difícil. Ser espírita é uma tarefa difícil por isso. É. Então, quando a gente tem oportunidade de eleger, né, realmente algumas. Eleger, que eu digo assim, da gente ter alguma. Seguir alguém, ouvir alguém e discutir com alguém, que seja alguém que realmente tenha condição. E eu não vejo, Arthur, não sei se você chega a ver, você vê, aqui nós temos 20, 30 pessoas no máximo. Quando você vai falar alguma coisa de alguns expositores, tem 1.000 e poucas pessoas. É. Então, eu não sei, eu não vejo como a gente pode modificar isso
que a gente não gostaria de só a gente de conhecer Kardec. É. A gente gostaria que mais pessoas conhecessem Kardec, mas a pureza de Kardec, né? Não Kardec mistificado como tem sido. E eu gostaria a sua opinião a esse respeito. Realmente, Teresa, é uma luta inglória, né? O que a gente talvez pense como motivação é espalhar a sementinha, né? Fazer a nossa parte, dentro das nossas possibilidades e esperar essas sementinhas germinarem, né? E que o joio possa, pouco a pouco, né, desaparecendo. E realmente a quantidade de joio é muito maior, né, do que o trigo ultimamente, né, em termos de divulgação doutrinária. Infelizmente, com todo respeito a muita gente, que até eu reconheço que alguns são até pessoas bem intencionadas, mas muito crédulas, né, muito ingênuas, confundindo o espiritismo com qualquer outra coisa, menos com a seriedade que o espiritismo se propõe. Não entenderam, infelizmente, o critério espírita, o critério de Kardec, o critério dos próprios espíritos. Simplesmente pensam aquilo que mais lhes agradam. A gente sente também muito isso, né? E talvez alguns atavismos oriundos de outras religiões, né, que essas pessoas trazem, essa postura mental de acreditar em tudo sem a menor análise, é a fé cega, né? Ainda estamos sob o império da fé cega. Então isso é com o tempo mesmo, né? A gente tem a esperança de que um dia isso vá se modificar a favor do real espiritismo, né? Como ele deva ser entendido e divulgado. Mais alguém? Não. Miriam está quietinha hoje. É porque Não, ela aqui, está às 2 horas da manhã, já está meio grossa. Eu sei disso, por isso que eu cutuquei ela. Ela não, estava é que eu participava de um centro onde eles faziam estudo de ramatiz. Não faz muito tempo, faz uns 5 anos, mais ou menos. Um pouco não. Antes da Covid. Uhum. E realmente eu estava lá lendo o livro de ramatiz, não lembro, acho que era o Planeta Marte, não lembro agora. Uhum. E lendo aquilo, e eu comecei a apontar determinadas coisas, né? Não que eu soubesse muito, mas eu falei, pela lógica, isso aqui não dá para acreditar nisso. Mas eu não consegui fazer nada, porque o pessoal achava que eu é que não tinha fé o suficiente para acreditar em ramatiz. Falei, bom, então, tchau. É. E Vou te dar uma realmente, informação sobre isso. mas é muito, muito. As pessoas realmente leem uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma e acreditam. É Exatamente. Eu estranho. vou te dizer uma coisa: o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores é simplesmente uma cópia dos escritos de um teosofista chamado Leadbeater, que Ah, teria dito sei. ter visitado espiritualmente, ou através da clarividência, o planeta Marte. E aí eu fiz a comparação entre o que diz Leadbeater nesses escritos dele, lá do início do século XX, e o que dizia Hercílio Mais. Pura cópia, puro plágio. Isso está no seu livro, né, Arthur? Não, Ou isso não? está no segundo livro, que inclusive pode ser baixado gratuitamente. Eu vou deixar o link para vocês lá no Por WhatsApp. favor. Tá. Pois é. Triste, muito triste. É. Muitas pessoas sendo enganadas sem nem atinarem que estejam. Ou querem ser, né? Porque não é É, possível. É, Preferem ser. aí é, a Mas gente. é mais fácil acreditar nas ilusões do Ramatiz do que numa realidade, né? exato. Enfim, fazer o quê? É. Bom, obrigado, Arthur. Foi muito bom de novo, como sempre. Tá? Bom,
E é sempre bom a gente ir aprendendo um pouquinho mais. Eu que Obrigada a agradeço. todos que vieram aqui também. Arthur, você quer fechar com Sim, vamos algumas lá. palavras Sim. suas? Sim, né? Agradecer mais uma vez por essa oportunidade, essas trocas de ideias. Obviamente, a gente não se arroga em detentor da verdade, mas estamos atrás dela, né? E realmente, até hoje, desde lá a publicação do livro Ramatiz Sábio sobre o Sábio, nós não tivemos nada que pudesse nos provar o contrário. Quando, é o que eu sempre digo, se algo se mostrarem algo verdadeiro que coloque abaixo essas nossas críticas, essas nossas constatações, não tem problema nenhum. Eu escrevo outro livro dizendo que Ramatiz é o espírito mais elevado de todos. Não tem problema nenhum, mas tem que provar. Não Aí eu pode vou ficar ficar, preocupada com você. né? Mas por Tá enquanto ótimo. não dá. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado, Arthur. E que Boa os noite, bons pessoal. espíritos Boa estejam noite, sempre muito conosco. obrigada. Gente, beijos. Tchau. Tchau, gente. Boa Boa noite, noite. boa noite, boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite, Boa forte semana a abraço a todos. todos. Obrigada, Arthur. Tchau. Tchau, obrigado, Boa noite. pessoal.